Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso assunto de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem vetores, mas nós trabalharemos hoje com a parte 2, principalmente com a questão do vetor resultante. Então, para isso, nós vamos abordar aqui o que é um vetor resultante. É o nome dado ao vetor que se obtém após realizar uma soma vetorial. Na soma vetorial, devemos considerar o módulo, a direção e o sentido dos vetores para encontrarmos o vetor resultante. Vejamos a seguir, então, alguns casos de operações com vetores. Nós podemos aqui, nessas operações com vetores, analisar primeiro a soma de vetores. Então, o que nós vamos considerar primeiro aqui? Vetores paralelos são aqueles que se encontram na mesma direção e no mesmo sentido. Isso é chamado de vetores paralelos. Então, o ângulo formado entre esses vetores que são chamados de paralelos, porque possuem a mesma direção e o mesmo sentido, é sempre nulo. Então, vamos observar aqui nessa figura. Então, esses vetores aqui, eles têm mesma direção e mesmo sentido. Então, eles são paralelos. Então, o ângulo entre eles é nulo. Nesse caso aqui, eu posso também chamar de vetores iguais, já que eles têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Dando continuidade. Então, caso esses vetores tenham também o mesmo módulo, dizendo que eles se tratam de vetores iguais, é igual o caso aqui da nossa figura. Então, eles também têm mesma direção, mesmo sentido, mas o mesmo módulo. Então, eles são chamados de vetores iguais. Para encontrarmos a resultante desses vetores, que são paralelos, ou seja, que possuem mesma direção e o mesmo sentido, basta somarmos o módulo de cada um. Além disso, o vetor resultante estará na mesma direção e sentido dos vetores paralelos, e o seu tamanho deverá ser o tamanho dos dois vetores originários, ou seja, somados. Que nem aqui nós temos uma exemplificação diferente da primeira figura. Então, nesse caso aqui, esse vetor resultante, que é a somatória dos dois, tem a mesma direção e sentido dos dois, ele equivale ao tamanho dos dois somados. Se você fosse analisar aqui essa figura anterior, o vetor resultante equivale ao dobro do tamanho de cada um aqui. Então, seria a soma dos dois, que daria um vetor resultante que equivale ao dobro do tamanho de cada um aqui. Então, você tem, toda vez que você tiver vetores na mesma direção e sentido, você soma. Inclusive, para calcularmos o vetor resultante, que é simbolizado pela letra R, devemos utilizar a seguinte fórmula. Resultante em módulo é igual à somatória do vetor A mais o vetor B em módulo, tá ok? Daí, subtração de vetores. Então, quando você tem subtração de vetores, eles têm que ter mesma direção, porém sentidos opostos. Então, nesse caso aqui, eles formarão entre si um ângulo de 180 graus. Então, nesse caso aqui, ó, eles têm mesma direção. Nesse caso aqui, estão em sentidos opostos, então o ângulo entre eles é de 180 graus. Então, nesse caso aqui, ao achar a resultante, já que eles estão na mesma direção em sentidos opostos, eu não vou somar igual ao caso anterior, eu vou subtrair. Então, o vetor resultante de dois vetores opostos é dado pela diferença no módulo desses vetores, como é possível ver na seguinte figura. Então, você tem aqui, ó, o vetor B diagonal para cima e o vetor A diagonal para baixo. Então, o vetor resultante é a diferença entre eles. E detalhe, o vetor resultante sempre aponta na mesma direção e sentido do vetor de maior módulo. Então, nesse caso aqui, o vetor resultante terá uma direção e sentido determinados pelo vetor de maior módulo, só para reforçar, e poderá ser calculado pela seguinte forma. Resultante de módulo é igual a subtração em módulo do vetor A menos o vetor B. Dando continuidade. E se os vetores são perpendiculares, nós temos que usar um velho conhecido de vocês, que é o Teorema de Pitágoras. Então, vetores perpendiculares é que formam entre si um ângulo de 90 graus. Para encontrarmos o vetor resultante de dois vetores perpendiculares, devemos ligar o início de um dos vetores à ponta do outro. Nos casos anteriores também, ok? Então, o que nós temos aqui? O vetor resultante, nesse caso, formará a hipotenusa de um triângulo, e nesse caso aqui nós teremos um triângulo retângulo. Então, nós vamos observar aqui a figura. O vetor A e B eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Daí você liga a resultante. Origem com um dos vetores, extremidade com outro vetor. Como aqui nós temos a formação de um triângulo retângulo,
Então, para você calcular a resultante, basta você usar o teorema de Pitágoras. Mas, e se os vetores forem oblíquos, né? Você tem que usar a regra do paralelogramo. O que é vetores oblíquos? Ele tem um ângulo entre eles maior que 0 e menor que 90, ou maior que 90 e menor que 180. Então, vetores que não se encaixem em nenhum dos casos anteriores, ou seja, com ângulo de 0 graus, 90 graus ou 180 graus, para determinarmos eles geometricamente, nós devemos usar a regra do paralelogramo, como na próxima figura. Então, aqui nesse caso, aqui, o ângulo entre os dois vetores A e B, ele é maior que o zero, porém menor que 90 graus, e você usa a regra do paralelogramo. E para calcular essa resultante, basta você usar a lei dos cossenos. Tudo bem, pessoal? Então, e a resultante de vários vetores? Como que eu devo proceder? Quando temos diversos vetores e queremos encontrar o vetor resultante, devemos conectá-los uns aos outros. Então, nesse processo que independe da ordem escolhida, devemos ligar a ponta de um vetor ao início do próximo. No fim, o vetor resultante será aquele que liga o início do primeiro vetor com a ponta do último vetor. Tudo bem que nesse caso aqui nós temos 4 vetores, né? Eu coloquei aqui numa ordem alfabética até para facilitar. Você tem aqui o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. Sempre respeitando a sua direção e sentido. O primeiro vetor que você desenha, ele coincide com a extremidade dele, coincide com a origem do outro, e assim sucessivamente. O vetor resultante será origem com origem no primeiro e extremidade com extremidade no último. Então, para encontrarmos aqui o módulo desse vetor, somamos as componentes x e y de cada um dos vetores A, B, C e D, e no fim aplicamos o teorema de Pitágoras, que nem nesse caso aqui, ó, a resultante seria A mais B mais C mais D. Você acha as componentes horizontais e verticais de cada vetor, faz aqui o vetor resultante, no final aí você terá que utilizar o teorema de Pitágoras. Aqui estão nossas referências para leituras complementares. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Valeu, felicidade e sucesso a todos. Até a próxima.